Muito bem, fala aí pessoal, boa noite, mais uma vez aqui com vocês. Fala aí, dose de chá, fala João Pedro e Juninho, os mais rápidos e ligeiros. Mais uma vez aqui com vocês, para passar umas informações interessantes. Eita ferro, quantos estudos, hein? Quanta coisa. Vamos nos organizar. Eita ferro. Vamos lá, galera. Vou botar um retorno aqui para mim. Legal, deixa eu ver aqui, tá ok. Hoje nós vamos iniciar nossa série dos impérios, se bem que eu já falei do legado do Império Romano e de Júlio César num vídeo recente aí no canal. Como vocês estão aqui ao vivo, eu vou botar aí no chat para quem não viu. Você pode clicar, se você... Eu não sei se no smartphone é assim, mas se você clicar, abre em outra aba e você vê depois, para você não esquecer. Eu fiz esse vídeo recentemente aí no canal. Deixa eu pegar ele aqui, cadê? O legado de Júlio César foi há 3 semanas atrás. Deixa aí no chat. Para quem estiver acompanhando o gravado, vai estar passando no card, aqui em cima na tela. Tá? Esse é o legado de Júlio César e o Império Romano, que obviamente eu vou deixar anexado nessa playlist dessa nova série dos Impérios Mundiais. Tá? Então tá aí. Para você que está assistindo gravado, está passando aqui em cima o legado de JC e o Império Romano. Você sabe quem foi JC, né? JC, não é Jesus Cristo, é Júlio César. Então já falamos sobre ele, né? Antes de eu ter a ideia de iniciar essa playlist aqui dos outros impérios. Se bem que eu posso falar também de outras curiosidades do Império Romano no decorrer da série, sem problema nenhum. Tem muita coisa a se falar que eu não disse ali nesse vídeo aí do Júlio César, tá? Aliás, né, brincadeiras à parte, qual JC vocês acham que foi o mais importante? Jesus Cristo ou Júlio César? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Eu já adianto o seguinte, que o JC, o Júlio César, ele foi mais importante do que Jesus Cristo, por mais que você tenha regalado os olhos agora. Não precisa vir com tochas atrás de mim, me chamam de herege, mas se não fosse Júlio César na sua ideia de tirar o poder do Senado e dando o pontapé inicial para aquilo que viria a ser o Império Romano, Jesus Cristo não teria sido conhecido, né? A história de Jesus Cristo, ali da seita dos nazarenos, que nem os judeus chamavam, porque foi o Império Romano que, né, pulverizou o cristianismo, principalmente na Europa. Então, se não existisse o Império Romano que se iniciou com Júlio César, o último ditador da República, não teria vindo o Império Romano, né, ali com Augusto, o primeiro imperador,
E, consequentemente, lá para o final, lá embaixo, né, veio Constantino e se transformou em cristão, né, e espalhou o cristianismo pelo mundo. Então, Jesus Cristo não seria conhecido se não fosse o Império Romano. Então, inclusive eu falei isso no vídeo lá do Júlio César, o Império Romano, né, que um dos legados é o cristianismo. Né? Um dos legados do Império Romano é o cristianismo. Isso é inegável. Então é isso, gente. Vamos pegar aqui, deixa eu arrumar aqui o que eu vou mostrar para vocês. Muito em cima assim, ficou quase que eu não consigo fazer essa live hoje aqui para vocês, cara. Isso aqui, eu gosto de ilustrar o que eu vou falar. Vamos falar hoje do Império Mongol. Começar pelo Império Mongol. Então a série já vai ter de largada 2 vídeos: o legado de Júlio César, o Império Romano, e o Império Mongol. A gente vai falar muito sobre os vários impérios aqui, todas as segundas-feiras, tá? Na medida do possível, se eu puder gravar vídeo segunda-feira. Então vai ter sempre sobre esse tema aqui. Começando hoje pelo Império Mongol. Vamos falar do Império... Inclusive eu botei os símbolos, né? Os brasões de armas, os estandartes aí na thumb. Vai ter sempre essa thumb aí na nossa série. De alguns dos impérios mais marcantes. Botei do Império Portugal-Brasil, botei do Império Otomano, do Império Austro-Húngaro, o Império Alemão, o Império Romano, né, o Império Britânico, o Império Mogol, enfim. Né, a gente vai falando sobre tudo isso, sobre Prússia e as suas variantes aí. Vamos ver como é que vai ser. Se tiver retorno, né? Porque se ninguém vê, se ninguém deixar o like, eu não faço mais. Eu aqui sou que nem um comerciante, eu boto um produto na prateleira. Se não vender, eu não encomendo mais do fornecedor, correto? Eu paro de vender aquilo ali. Então é assim que é. Então é preciso um retorno do público, né? Quem tiver interessado, deixe o seu apoio. Tá bom? Então é isso. Curiosidade, né? Qual é a diferença? Muita gente deve... bizantino, Império Bizantino, Verdade. Botei também no Império Bizantino. Império Bizantino, que é o Império Romano do Oriente, que virou o Império Bizantino. E tinha batalhas ferrenhas entre o Império Otomano e o Bizantino, né? Muito legal, vou chegar nessa parte aí futuramente. Muita gente também tem curiosidade de saber qual é a diferença de império para monarquia, né? Assim, para facilitar o máximo possível o entendimento de vocês aí, é o seguinte: você sabe que tem 2 tipos de monarquia, que é a monarquia absolutista, a monarquia parlamentarista, que ao meu ver não serve para nada, parlamentarista, já que tem um primeiro-ministro e um parlamento, tipo Brasília, assim, sabe? Só que tem a figura ainda do rei, da rainha, dos príncipes. Você vê isso muito a família real inglesa hoje, né? É assim, tem lá o príncipe, a mulher dele, a mulher do príncipe lá que não é mais ela, né? É um robô, né? Vocês estão ligados nisso aí? Não? Qualquer dia eu mostro o vídeo aqui para quem não viu ainda. Né? Não é mais ela, é um robô. É a mulher do príncipe lá da Inglaterra. E tem aquela velha que nunca morre, tem 200 anos. Né? E é uma monarquia parlamentar. Mas quando eu falar do Império Britânico, eu me aprofundo nisso aí. Mas a monarquia que eu gosto é a monarquia absolutista, né? Sem políticos, né? Sem congresso, não vai ter nada daquilo, não vai ter primeiro-ministro nem nada. É a monarquia absolutista. Mas o império é o seguinte, para facilitar aí o entendimento, é o seguinte: por exemplo, Roma começou como monarquia, um período muito curto, passou para a república, onde os senadores que governavam, por isso que tem aquele símbolo até hoje do Império Romano, né, que propagou, SPQR, né, que é Senado Populum, né, romano, e depois virou império, onde também tinha a presença dos senadores, só que com uma importância mínima, né, apenas figurativo, apenas como opinião, conselheiros do imperador, coisa do tipo, não tinham poder igual na república. Né? Por isso que o Júlio César tirou esse poder dos senadores e se transformou no ditador da república, dando início à ideia do império. É por isso que se criou a imagem do imperador, que começaram a levar o nome de César, né, por causa do Júlio César. Enfim. Aí, o que acontece?
O império é simplesmente uma monarquia que o rei deixa de ser rei e vira imperador. Ó, que óbvio, né? Mas por quê? Porque é basicamente isso. É uma monarquia absolutista, não parlamentarista. Uma monarquia absolutista que extrapolou as fronteiras da sua nação, da sua cultura. Ela atingiu outras culturas, outras nações e anexou o seu império. Aí se torna império. É uma monarquia que expande para o império. Não é aquela monarquia que tem um rei local, né? O rei começa a expandir seus impérios, atingindo outras culturas, igual o Império Romano, né, que dominava a Germânia, dominava a Gália, que é a atual França. Então, quer dizer, não era só os latinos. Os latinos, o Império Latino dominava germânicos, dominava gauleses, e daí vai. Né? Dominou o Egito, né, um povo africano. Né? Então, quando se expande além da sua cultura, vira império. Não é só uma monarquia comum. Né? É basicamente isso, tá, pessoal? É só uma curiosidade mesmo. Então, você vê que na Mongólia hoje eles homenageiam tem lá, né? É o Cristo Redentor deles, né? O Cristo Redentor deles é bem bacana, é bem visitado. Tem uma estátua até hoje do Gengis Khan, lembrando que todos eles são Khan, né? Porque é como se fosse a palavra para justamente o líder, né? O chefe, o imperador, enfim. Então todos eles são Khans, né? Teve o Kublai Khan, então tem sempre o Khan. Esse foi o primeiro, né? Foi o primeiro imperador. No caso aí, o Gengis Khan, que foi aí o que deu o pontapé inicial, né? Que foi o fundador do Império Mongol. O Império Mongol, que é o maior império, começando pelo maior império de todos os tempos, foi o Império Mongol. Não tem império maior do que o Império Mongol, se bem que o Império Britânico ele chegou a ser maior, né? Eu vou falar disso quando chegar a época de falar do Império Britânico, mas era mais fragmentado, né? Era mais, os reinos ali conquistados eram mais independentes, né? Deixavam mais livres. Você vê que até hoje a Austrália pertence ao Império Britânico, né? Tanto é que eles têm a bandeira da Austrália, da Nova Zelândia, tem lá a bandeirinha do Império Britânico no canto. Ou seja, os australianos, os neozelandeses pagam impostos à rainha Elizabeth até hoje. Não sei se vocês sabiam disso, mas enfim, eu vou detalhar melhor quando chegar a época aí do Império Britânico. Então, tirando isso, foi o Império Mongol. O Império Mongol foi o maior império de todos os tempos do ponto de vista de terras conquistadas, né? Do território terrestre, unificado e centralizado, né? Aí não se compara nem com o Império Britânico, nesse sentido assim. E esse é o Gengis Khan, uma ilustração dele, que é muito retratada nos livros de história e pelos relatos verbais aí que foi passando de boca em boca na tradição mongol. Ele sempre é registrado assim, pintado assim, desde tempos imemoriais. Esse foi o primeiro, né? Depois tivemos o Gedei, né? O Gedei, acho que é assim que se pronuncia. O Goruk, não sei se a pronúncia está correta. O Monk, o Kublai Khan, né? Que também é muito conhecido. Esse foi o quinto imperador. O primeiro foi o Gengis Khan, o quinto o Kublai Khan. E são os mais falados, né? E o sexto foi o Torun, acho que é assim que fala, tá? Vai me perdoar. Não dá para saber exatamente qual é a pronúncia mais correta disso daí. E porque o Império Mongol ele expandiu tanto que ele chegou a partes da Rússia. O seu auge foi em 1279. Ele chegava da Coreia, onde é as Coreias hoje, passando pela Polônia, chegando à Rússia, chegando praticamente quase à Finlândia, parte do Oriente Médio, toda a Ásia Central, fora a China conquistada, né? Então a China também ela foi conquistada pelo Império Mongol. Por isso que tem a Muralha da China, né, pessoal? Muralha da China, aquela construção que dizem que dá para ver até do espaço. Lá os astronautas conseguem ver a Muralha da China aqui na Terra. Aquela construção colossal e absurda que a gente nem imagina como eles fizeram aquilo ali num terreno completamente acidentado de montanhas e elevados. Construiu uma muralha tão forte que dura até hoje
mas aquilo ali foi por causa dos mongóis também, né? Por causa das invasões dos mongóis no domínio, para tentar dominar a China, se bem que não adiantou, porque acabou sendo aí domínio mongol por um bom tempo, né? Outra curiosidade sobre o Império Mongol é que até hoje em dia você vai xingar alguém que é mais lento, demora a entender as coisas, entende tudo errado, você chama de mongoloide, né? É uma coisa bem pejorativa, né? Que você não entende muito bem por que chamam as pessoas assim de mongoloide, mas tem uma explicação, porque na verdade quem tem a síndrome de Down é chamado de mongoloide. Então, automaticamente, quando você quer aí atacar uma pessoa, você chama ela de retardada, né? Ou mongoloide. Mas por que mongoloide? Vem de mongol, porque esse pessoal que tem essa síndrome de Down, né? Eles têm os olhos puxadinhos, né? Você já reparou isso? Parecem uns asiáticos. E de alguma forma botaram de mongoloide. Mongol, mongoloide. Na minha infância se chamava muito, né? Ah, seu mongol, sei o quê. Então, mongol, olha só, como é que pode? Né? Não chama de japonês, né? Ou chinês. Não, mongol. Né? Porque é por causa disso, porque é que nem no Rio de Janeiro. Eu não sei no seu estado, mas no Rio de Janeiro tem uma gíria que, inclusive, isso até nos confrontos de comunidade. Ah, chegou o alemão, é alemão, meu irmão, mata, mata. Aí começa a troca de tiro. Vocês já viram? É assim no seu estado? Eu sei que no Rio é, né? Então os bandidos falam isso e tal. Quando é o da facção inimiga, não, você é alemão, que não sei o quê. Por quê? Porque ficou pichado, né? Porque os alemães ficaram pichados na Segunda Guerra Mundial como os vilões, né? Então, é aquela coisa que a gente sabe. Então, a mesma coisa os mongóis. Os mongóis são os pré-nazistas, né? Eles foram muito pichados pela história, principalmente entre os asiáticos. Então, sinônimo de coisa ruim, mongol. Né? Assim como você vê hoje em muitas gírias, é alemão. Como assim alemão? Poderia falar, é soviético, é americano, é os aliados. Não, é alemão, porque o alemão ficou estigmatizado como o lado ruim da Segunda Guerra, né? A gente sabe que é muito pelo contrário, né? Então, mas no caso dos mongóis é o mesmo sentido, né? Principalmente para o chinês, ele odeia o mongol, né? Inclusive, a China vai se vingar de todo mundo lá. A sorte que ainda não se vingou desses vizinhos aí é porque a Mongólia hoje é praticamente está na mão do Partido Comunista. Né? A gente vai chegar lá nessa informação no final. Então é muito curioso isso. E eles eram considerados muito perversos, né? Muito perversos, muito brutais nas suas conquistas, né? Porque primeiro o Gengis Khan, o que aconteceu? Por como que ele iniciou o império? As tribos mongóis eram completamente desunidas, é tipo ali que aconteceu na Bíblia, né? No Antigo Testamento as tribos eram desunidas, aí veio Moisés, né? Vamos adorar um Deus único, vamos unificar as tribos, para tentar, né, fazer aquela coisa coesa, né, para unificar as tribos e virar o reino de Israel, o reino de Judá e tal. Mesma coisa lá na Mongólia, as tribos eram desunidas, chegou o Gengis Khan, botou o pau na mesa, falou, acabou, porra, ok? Mas ele fez mesmo, né? Não é só bravateiro. Chegou lá, uniu as tribos, e os dissidentes que queria desunião mandou matar, né? Que é assim que se resolve as coisas, sempre foi assim. Hoje que tem esse papo de democracia e pluralidade, que sei o quê, bebê, crime de opinião, mas na época não. Na época a filha da puta tinha que morrer e morria mesmo. Entendeu? Por isso que as elites hoje mataram essa questão. O povo não consegue mais se rebelar e os reis continuam sendo reis eternamente. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Então, ele unificou as tribos e criou o império. As tribos unidas começaram a expandir. Deixou de ser um reinado local, de tribos unificadas mongóis, e virou o quê? O império. Por quê? Foi expandido além da sua cultura. Né? Foi atingindo até países europeus. Inclusive, tem batalhas registradas dos mongóis na Ucrânia. Né? Que o nome do país nem era Ucrânia ainda. Na Polônia. Então, quer dizer, geral sofreu ali na mão deles. Né? E eles foram expandindo o território e foi virando um império cada vez maior. O maior império em questão de terras conquistadas que já existiu, não teve nenhum outro sequer parecido talvez só o Império Britânico, mas em outros moldes e tal. Então teve um combate na época com os persas que foi brutal, né? Foi em 1218. Primeiro os mongóis enviaram os mensageiros, que sempre tinha essas paradas, né? Enviavam os mensageiros e falavam o seguinte, a gente já dominou isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, só falta vocês aqui.
vocês vão se render ao Império Mongol, vai ser assim, assim, assado, vocês vão ser anexados ao Império, tá? Nada demais vai acontecer com vocês, mas o tributo é tanto, o imposto é tanto. Ó, e de vez em quando, se aparecer uma novinha gatinha aí do seu reino, os nossos líderes vão poder, entendeu? Casar com elas ou simplesmente só transar e jogar fora, beleza? Ah, beleza. Então, beleza. Então, anexá-lo. Quando aquele reino falava, não, aqui não. Ah, é? Então tá bom. Então a gente vai voltar com as tropas aqui, arruinar com tudo, queimar tudo e matar vocês. Quando eles falaram isso para os persas pegaram e cortaram a cabeça dos mensageiros. Aí o pessoal lá da Mongólia ficou sabendo e enviou as tropas. O Gengis Khan ficou sabendo e enviou as tropas e massacrou os persas lá. Enfim, foi uma batalha muito muito dura, uma das mais sangrentas de todos os tempos, a batalha contra os persas em 1218. 1218. Você vê, os números de mortes em combates com os mongóis, em todo o seu perímetro de atuação, por 150 anos, que foi a duração do império, você vê que durou pouco, né? 150 anos. Foi um império muito assim, balão japonês, né? Sobe rapidinho, aquele estardalhaço, aquela fogo de palha, né? Mas acabou com 150 anos. Mas foi mortífero, porque os números chegam a 50 milhões de mortes provocadas aí pelos combates com os mongóis. Né? Para você ter ideia, os templários lutaram contra os mongóis, perderam 2 vezes. Os cavaleiros templários. Os cavaleiros teutônicos lutaram 2 vezes contra os mongóis, perderam feio as 2. Os poloneses, os húngaros, os croatas, os ucranianos, todos eles perderam feio para os mongóis. Era um massacre total, porque principalmente eles usavam, aí como é muito registrado os mongóis, a sua cavalaria e arco e flecha. Eles conseguiam como é que é? Agora me escapou. Andar a cavalo, né? Com escudos pesados de bronze, né? Flechas, manusear tudo ao mesmo tempo, né? Eles eram muito habilidosos em cima dos animais aí. Isso é muito registrado assim, e isso aí está em museu, né? Essa retratação em boneco de cera. Cavalgar, obrigado, é isso aí. Eles conseguiam cavalgar com escudo de bronze num braço, a rédea do cavalo na outra mão, largava a rédea, se apoiava só nas pernas, pegava a flecha e miravam muito bem. Eram os melhores arqueiros de todos os tempos. Nem os arqueiros aí do país de Gales conseguiam sobrepujar a habilidade dos arqueiros aí mongóis, né? É muito interessante isso aí. Eles adoravam cavalos também, né? Muito legal. Eu passei para você... passei os imperadores, né? Passei os 6 imperadores, o Gengis, que é o Gengis Khan, o Início, o Ojedai, o Goruk, o Monk, o Kublai Khan e o Torron. Eu acho que é assim que pronuncia, tá, pessoal? Você vai me perdoar. Enfim, esses foram os imperadores mongóis, porque só durou 150 anos, tá? Eu acho até que teve pouco. Eram impérios mais equilibrados, né? Porque no Império Romano, às vezes um imperador, tipo Pertinax, ele ficou 3 meses no cargo, né? Já no Império Mongol, os imperadores duravam mais, era mais esticado, por isso que teve menos também. E durou menos também o Império Mongol, né? 150 anos é muito pouco para um império aí. Eu acho muito interessante, isso aí é muito fascinante. Eu gosto muito dessas histórias assim, sabe? A religião, para quem quer saber a religião dos mongóis da época, do Império Mongol, era o Tengrismo. Que porra é essa? Bom, eu também nunca tinha ouvido falar no Tengrismo. Só ouvi falar depois que eu comecei a estudar o Império Romano, o Império Mongol. O Tengrismo era uma religião bem ancestral ali dos turcos, que os mongóis também que é cultuada entre os turcos mais primitivos ali e os mongóis, né? Lembrando que os turcos vieram dessas áreas do Império Mongol depois que ocuparam e fizeram a Turquia. E você sabe que depois a Turquia foi virar o Império Otomano, Turco-Otomano, enfim. A Turquia também tem uma história muito vasta, né? É muito interessante isso aí. Muito legal. A Mongólia hoje é o quê, pessoal? A Mongólia hoje ela é presidida por esse cara aí, que eu não vou nem tentar falar. Vou tentar falar, calma aí.
o presidente Uknagin Kureshuk. Caralho. Cara, eu vou botar o nome dele aí no chat aí para vocês, ver se alguém consegue ler isso. Eu nunca vi um nome com tanta consoante assim, cara. Olha o nome desse presida aí, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Ó. U-P-H-N-A-A-G-I-I-N. Sobrenome. P, K, quer dizer, K, H-U, R-E, L, S-U, K, H. Porra é essa? Esse é o nome do bicho. Pô, parece até uma risada de meme, né? Mas esse é o nome do atual presidente da Coreia, da Coreia do Norte aí. Isso é tudo a mesma cara, né? Tudo a mesma cara. Da Mongólia. Olha só isso. Ele é tudo a mesma cara, né? Mongólia, tu pegar o primeiro-ministro do Japão também é tudo a mesma cara. Vou botar também aí o atual estandarte da Mongólia. O estandarte da Mongólia. Eles ainda usam o símbolo do Império. Eita porra. É. Então, esse cara aí, esse presidente aí, maluco, com esse nome doido aí, ele é do partido. Qual partido? É o PPM, Partido de Comunismo Raiz, né? O Partido Popular da Mongólia. É comunismo raiz, tá? Não é progressista, é comunismo raiz. Então ele faz muito aí acordos com Xi Jinping, eles são parceiros, tá? É por isso que também a China não se vinga na Mongólia aí, nos atuais momentos aí. Mas na época do Mao Tse Tung era complicado. Esse aí é o atual estandarte da Mongólia, que atualmente a gente chama de bandeira. Entendeu? E você vê que aqui ao canto eles usam ainda o símbolo do Império Mongol. Eles são muito saudosos, né, do Império ainda mongol, mas está na mão de um partido comunista. A Ásia tem muito comunismo, né? Vocês podem reparar, né, Vietnã, China, Camboja, lá, aquela questão lá do Khmer Vermelho com Pol Pot. A Mongólia está na mão do Partido Comunista, desse presidente aí com nome engraçado. Aí vocês veem. Por que disso, né? Sei lá. Acho que o asiático ele é muito ateu, né? Então isso facilita a proposta comunista. Eu vejo assim, né? Infelizmente, essa é a realidade. O asiático, por ser muito ateu, ele tem uma propensão fantástica para o comunismo. É uma coisa, parece que está intrínseca, né? Você pode ver isso, o Camboja, o Vietnã, a própria China, tudo assim, né? Tudo assim. A Coreia do Norte, né? Que escapa um pouquinho ali a Coreia do Sul e o Japão, né? Mas de mesmo modo são muito ateus lá. Tem essas religiões, conforme eu te falei. Qual é o nome da religião? É o Tengrismo. E, claro, o budismo também. Mas vocês sabem que são religiões asiáticas que não têm divindade, né? Assim como a gente conhece do cristianismo, do islã, judaísmo, hinduísmo. São religiões ateístas, né? Então, o ateísmo é muito forte, até como filosofia religiosa. Você vê que na Ásia tem muito o ateísmo religioso, né? Isso não é novidade. Isso é de muito tempo. Então tem isso, o ateísmo religioso. Na Ásia é que você mais vê isso. A mais tradicional das religiões ateístas religiosas é o budismo, né? Que é ateísta. É bem curioso isso, né, gente? Isso eu passei aqui. Data da morte, deixa eu ver. O Kublai Khan, que foi o quinto imperador, ele morreu em 18 de fevereiro de 1294. Ele foi o quinto Khan. O Gengis Khan, que também é Khan, foi o primeiro Khan, morreu em 25 de 8 de 1227. O Ojedai Khan, terceiro imperador, né? E teve outros aí que eu passei para vocês. Muito legal essas histórias dos mongóis, muitas curiosidades, muito bacana. Foi um império muito fogo de palha, né? Mortífero,
praticamente invencível, que teve o seu fim basicamente depois da morte do... Deixa eu pegar o nome dele que eu esqueço. Do Ojeda Khan. A partir do terceiro imperador foi fragmentando. Igual o Império Romano, depois ali do Cômodo, foi ladeira abaixo. Aí foi questão de tempo. Como era um império muito poderoso, tinha gordura para queimar, né? Mesma coisa que o Império Mongol. A partir da morte do Ojeda Khan, foi declinando, as tribos começaram a se separar de novo, a ter rixas internas, a ter líderes fragmentados internos, cada tribo ou cada junção de tribos, às vezes 3 tribos eram unidas, mas divergiam com as outras. Aí começou a bagunça, entendeu? Na verdade, depois da morte do Gengis Khan, que foi o que uniu, os outros não conseguiram segurar tanta peteca. E a partir da morte do terceiro imperador, as tribos foram se separando de novo e tal, cada um para o seu lado. Foi aparecendo líderes comunitários, aí foram se divergindo, foram se separando. E é assim que não dá para manter um negócio desse, né? Sinceramente, um império tão explosivo como esse, que as pessoas tinham uma mescla, tinham muito medo e muito ódio do Império Mongol, né? Então, para você conseguir manter essa pegada, tinha que ter uma questão coesa muito forte, né? Aí cada um começou a pensar de uma cabeça, as tribos se separaram, aí o Império foi aí se enfraquecendo, né? Eu achei a história muito interessante e influi, né? Influi até hoje. Até nos monumentos, né? A própria muralha da China é por causa dos mongóis, né? Então é surreal, né? E que antigamente a pegada era outra, né, pessoal? As pessoas resolviam as coisas assim mesmo e atentavam contra os líderes. Se tivesse com tirania, se atentava, não tinha essa disparada, né? Hoje em dia tu vai preso por opinião e ninguém faz nada. Infelizmente assim. Eu acho aquelas épocas eram muito mais sangrentas e tidas bárbaras, né? Porque esse nome não existe, né? As tribos bárbaras, quem inventou esse nome foram os romanos, né? Todo mundo que não era romano era bárbaro, que era a mesma pegada dos judeus, né? Todo mundo que não é judeu é gentio, ou seja, lixo. Então, isso é coisa desses ditadores mesmo, né? Mas, assim, era sangrenta, era brutal, mas também tinha organização, tinha-se, era liberdade, ou você aceitava aquilo ali, ou então morria pela liberdade. Hoje em dia está todo mundo entregue. O que um juiz do STF decretar vale mais do que um Gengis Khan. Eu costumo dizer sempre que hoje, o que um único juiz do STF tem de poder numa caneta, o único careca com isso aqui na mão, ele tem mais poder do que um Gengis Khan, do que um Nero, entendeu? Essa aqui é a realidade. Vocês têm dúvida disso? Porque hoje em dia a massa está muito mais subjugada aos líderes. Antigamente não, antigamente chegava lá, matava o imperador, envenenava ele, entendeu? Era guerra civil, era guerra entre tribos, era que uma tribo queria dominar a outra. Não, aqui não, aí brigas internas mesmo, briga com outras nações, se matava o rei, se matava o imperador. Agora hoje não. Hoje o que um juiz, pronto. Agora estão falando assim, laboratório. Agora tem a campanha da vacina, da gripe agora. Você sabia que vai começar? Criança a partir de 6 meses. A gente quer tanto. Faz virar lei. Sim, senhor. A partir de agora é lei. Quem não aceitar negacionista da ciência merece ser preso, censurado e calado. E quem atenta contra esses caras? É assustador. Se você pensa que esses tempos que eu vou narrar nessa série dos grandes impérios são tempos bárbaros e sombrios, você está no mundo da lua. Porque os tempos bárbaros e sombrios são hoje. Um único cara faz o que quiser com você. Na época, podia até tentar, mas ou você morria ou você matava o grupo ou a pessoa que estava tentando ser tirano. Tinha uma guerra, tinha um confronto. A honra nisso. O que a gente vive hoje não é honra. Não é honra mesmo. Democracia foi a maior cilada que a humanidade já caiu. Se existe democracia, tal qual os gregos faziam nas ágoras, não pode existir um Supremo Tribunal Federal que manda em todo o resto. Isso não existe. Né, pessoal? Desculpa a minha opinião off aí no final, mas é uma coisa que eu deveria falar diante
tal contexto, tá certo? Bom, eu vou ficando por aqui, tá? Obrigado pela presença de vocês, não esqueçam do like. E esse foi apenas o primeiro capítulo da série. Todas as segundas eu vou trazer um novo império aqui, beleza? Show de bola, pessoal. Forte abraço e até amanhã.